Não é somente que é o pecado, mas é qual é a origem do pecado. Qual a origem do pecado? C.S. Lewis disse certa vez que ele acreditava no cristianismo como ele acredita no sol ao meio-dia, na existência do sol, mesmo quando ele está ao meio-dia. E você não pode olhar para ele, e você vai ter problemas se você olhar para ele. Mas C.S. Lewis disse que acreditava no cristianismo como acreditava na existência do sol ao meio-dia. Não porque nós possamos olhar para o sol, mas sim porque através dele nós podemos ver todas as coisas. Ou seja, o cristianismo, ele oferece uma explicação completa sobre a interpretação da realidade, dos fenômenos, da vida, do universo, das perguntas fundamentais. O homem, ele, pós-moderno, tem desistido dessa questão, mas ao longo do tempo tem surgido qual é a grande teoria unificadora da realidade. E isso tem surgido muitas vezes em moda. Qual é a grande teoria que sintetiza, ou a grande síntese da realidade? Qual é a grande síntese da realidade? A grande verdade que explica para nós quem nós somos, qual é o nosso principal problema, qual é a solução. E nesse texto de Mateus 15, versículo de 10 a 15, nessa explicação de Jesus, nessa mensagem de Jesus para as multidões e depois para os seus discípulos, Jesus aqui ele traz para nós verdades muito simples, muito objetivas, mas que trazem explicações profundas e abrangentes sobre todos nós. Nós temos aqui uma grande síntese, ou a grande síntese de nosso principal problema. E eu gostaria de pensar com você essa manhã sobre 4 coisas, olhando esse texto. Em primeiro lugar, qual é o seu principal problema? Em segundo lugar, qual é a origem do seu principal problema? Em terceiro lugar, qual não é a solução do seu principal problema? E em quarto e último lugar, então, qual é a solução do seu principal problema? Em primeiro lugar, qual é o seu principal problema? Versículo de número 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando diretamente para as multidões, mas ele está fazendo uma alusão direta a uma pergunta que foi feita por uma comitiva de fariseus, de líderes, escribas, líderes de Jerusalém, que foram até Jesus, que estava na Galácia, e esse é o último momento em Mateus antes dele ir para o norte de Israel, e depois ele retorna para Jerusalém. E eles mandaram essa comitiva, e chegando lá, esses líderes entre os fariseus, diz aqui no versículo 1, e mestres da lei, eles viram os discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. Então eles perguntaram a Jesus, olha, os seus discípulos, eles quebram a tradição dos anciãos, porque eles comem sem lavar as mãos. E Jesus, ele não responde com uma resposta, mas responde com uma pergunta, a indagação desses fariseus, que sempre estavam buscando ali interrogar Jesus, colocá-lo contra a parede, pegá-lo em algum erro. E Jesus então responde para eles: olha, vocês, por causa da tradição rabínica, da tradição dos homens, vocês dizem para um homem que se ele ofertar, se ele depositar, se ele penhorar os seus bens no templo, ele está desobrigado de honrar o seu pai e a sua mãe. A lei diz: honra teu pai e sua mãe.
A lei diz: quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe será digno da pena de morte, deverá ser apedrejado. Mas vocês dizem que se alguém disser isso que poderia ser dado aos meus pais, é para o Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, eles tinham essa tradição. Um homem era desobrigado de ajudar financeiramente os seus pais. Ele poderia usar esse subterfúgio. Se ele pegasse o seu dinheiro e dissesse: olha, isso aqui está penhorado, para que quando eu morrer, essa herança fique para o templo. Então ele era desobrigado de usar aquele dinheiro, porque aquilo estava penhorado para, quando ele morresse, seja depositado no templo. E nem mesmo os seus pais, se precisasse daquele valor, aquele homem estaria resguardado. Então as pessoas acabavam usando esse subterfúgio para não gastar, não ajudar os seus pais e ficarem com o dinheiro para si. E certamente quando elas quisessem, elas iriam acabar gastando. E o que Jesus está dizendo é que a tradição dos anciãos, a tradição rabínica, deu margem para uma quebra expressa da lei, do mandamento, do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E o que Jesus está respondendo a eles com um questionamento é esse: os meus discípulos não estão quebrando a lei do Senhor, porque não existe na lei, em lugar nenhum, um mandamento que reze sobre a necessidade de alguém lavar as mãos antes de comer. Os sacerdotes que serviam no templo deveriam se banhar, deveriam se lavar, para que eles ministrassem dentro do tabernáculo. Mas não existe nenhuma regra que o povo deveria lavar as suas mãos, era obrigado a lavar suas mãos antes de se alimentarem. E Jesus está dizendo isso para eles: os meus discípulos não estão quebrando o mandamento do Senhor, embora estão quebrando os mandamentos dos homens. Mas vocês, por causa dos mandamentos dos homens, levam ou abrem as portas para que os homens quebrem os mandamentos do Senhor. Jesus não dá a eles a resposta que eles queriam, mas Jesus acusa eles diretamente. E Jesus termina dizendo: bem profetizou, o profeta sobre vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês são hipócritas. E agora Jesus se volta para as multidões, mas ele tem em vista a pergunta dos fariseus. E essa polêmica que começou no capítulo 15. E ele fala diretamente sobre isso, ao dizer para as multidões aquilo que nós lemos no versículo de número 10. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, que torna o homem impuro, mas sim o que sai da sua boca, isso sim torna o homem impuro. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando das nossas palavras. São as nossas palavras, são aquilo que a gente fala que pode tornar a gente impuro, e não aquilo que a gente come. Ou seja, a preocupação de Jesus aqui com as multidões é em relação ao estilo de vida, ao nosso comportamento, em relação àquilo que a gente fala. Em relação àquilo que a gente fala. A importância disso, Tiago, ele aprendeu muito de Jesus, E Tiago capítulo 3, versículo 2, Tiago diz: se alguém, todos nós tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça nisso, se alguém refreia a sua própria língua, ele é varão perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. O que Tiago está dizendo lá em Tiago 3, versículo 2? Ele está dizendo que todos nós podemos cair em determinados pecados, em determinadas áreas. Tropeçamos em muitas coisas, mas existe uma área que todos nós tropeçamos. Existe uma área que, por assim dizer, nos une, que é o falar. Porque se alguém refreia a sua própria língua, a sua própria boca, ele é o que, segundo Tiago 3,2, perfeito varão. De nada ele é deficiente, porque ele é capaz de dominar tudo. O que Tiago está dizendo? Que somente Jesus Cristo é este perfeito varão. E como é que Jesus foi medido?
Como é que a santidade perfeita de Jesus foi medida? Como é que a nota 10 de Jesus foi medida? Porque não se achou dolo algum na sua boca. E é por isso que ele é o perfeito varão. Porque pode ser medido toda a sua vida através disso. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante a presença dos seus tosqueadores. Ele foi questionado, ele foi testado, e ele, mesmo na cruz, mesmo na exaustão da ira de Deus, ele permaneceu sem blasfemar, ele permaneceu sem murmurar, ele permaneceu santo varão, né? Então, a nossa vida pode ser medida pelas nossas palavras, e o que Jesus está ensinando é isso. É isso que torna um homem puro. São as suas palavras, né? É aquilo que sai da nossa boca. Certamente a gente pode aqui incluir todos os nossos atos, todos os nossos pecados através das nossas palavras, como parece ser esse exatamente o propósito de Jesus ao falar aquilo que sai do coração. E aí você vai ver um monte de pecados ali, né? Isso pode ser resumido aqui em relação às nossas palavras. Meus irmãos, é importante notar que nós nos preocupamos muitas vezes mais com aquilo que as pessoas dizem de nós, do que com aquilo que nós mesmos falamos. Mas o que Jesus está dizendo é que aquilo que as pessoas falam de você, elas podem ferir, ela pode ferir a tua reputação, e pode causar danos a você, pode criar problemas para você, podem levar as pessoas ao engano ou acharem algo de você, mas elas não podem tornar você impuro. Nada do que as pessoas dizem sobre você pode te tornar impuro. E aqui a ideia de se tornar impuro, certamente deve ser se tornar impuro diante do próprio Deus. Mas nós muitas vezes nos preocupamos mais com aquilo que as pessoas dizem, do que com aquilo que a gente mesmo fala. Será que nós não estamos invertendo a prioridade? Seja sobre tudo que o homem deve guardar, Provérbios 4, 23, sobre todas as partes do corpo que ele deve manter vigilância. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da tua vida. Ele é quem determina toda a tua vida.